Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o 30º domingo do tempo comum. Eu quero convidar você a abrir bem o seu coração, para que juntos nós possamos meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Lembrando, domingo é o dia do Senhor, você, cristão católico, não deixe de ir à Santa Missa. Vá, se você tem saúde suficiente, se você tem possibilidade de participar da Santa Missa, não deixe de ir. Frequenta aí a sua paróquia, a sua capela, o santuário, a catedral, a basílica, mas vá para a Santa Missa. Na missa de hoje eu rezarei certamente por cada um de vocês. Peço também que vocês rezem por mim. Vamos agora ao Evangelho. Abra a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Lucas 18, do versículo 9 até o versículo 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, estamos vivenciando a graça do tempo comum. E algo muito próprio do tempo comum é exatamente o anúncio da boa nova, da boa notícia. Esses dias estudando, já aqui, seguindo o processo da vida acadêmica, eu me lembro que o professor de pastoral falava sobre o Evangelho de São Lucas e ele dizia que Evangelho quer dizer uma boa notícia. Isso talvez a gente já saiba. Mas não somente uma boa notícia, mas Evangelho era uma notícia que era capaz de mudar o percurso da vida de alguém, da vida de um povo. Então não é somente uma boa notícia, mas é uma boa notícia que é capaz de transformar toda uma comunidade, e principalmente o coração de cada pessoa. Então, quando você escutar o Evangelho, preste bastante atenção. Essa palavra não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra que tem o poder de transformar, de fato, o meu jeito de pensar, de sentir e de agir. E hoje Jesus está falando sobre algo muito importante. Jesus está falando sobre a qualidade da nossa vida de oração. Veja que nos domingos passados, Jesus já falava sobre a oração. Vamos recapitular um pouquinho. No domingo passado que Jesus fala, que um amigo estava lá dormindo, já deitado para dormir com os seus filhos, e um outro amigo vem lhe pedir um pão, porque um amigo chegou e ele não tinha o que oferecer, então foi lá pedir ao amigo: dá um pão, porque chegou um amigo meu, não tenho o que oferecer. E diz que não somente pela amizade, mas pela insistência, ele concederia o que aquele amigo estava precisando. Domingo passado agora, a gente vai escutar o quê? Jesus vai falar
que a gente não somente deve rezar, mas a gente deve rezar com insistência. Aquela viúva que vai até aquele juiz desonesto, que não temia a Deus, e insiste, importuna tanto, que o juiz diz, olha, eu vou fazer logo justiça para ela poder, né, me deixar em paz. E Jesus disse, é assim que deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser constante, insistente, perseverante. E hoje, o que Jesus quer dizer com essa parábola? 2 homens vão ao templo orar, vão ao templo rezar. Que coisa boa! 2 homens vão ao templo orar. Se vão orar é porque creem. Mas um, que era já muito religioso, diz aqui um fariseu, um homem que buscava cumprir a lei nos mínimos detalhes, ele ficou diante do altar, altivo demais, e no seu íntimo rezava, ai Senhor, né? Eu devolvo o dízimo, eu jejum, eu não sou como os ladrões, como os pecadores, eu não sou nem como aquele dali, ó, cobrador de impostos que está ali atrás. Uma oração para glorificar mais a si mesmo do que a Deus. Uma vaidade espiritual. Eu falo isso no meu livro Discipulado dos Imperfeitos. O veneno, o risco da vaidade espiritual. Eu sempre costumo dizer às pessoas que eu faço direção espiritual, o demônio tem 2 táticas. Ou ele luta para poder me fazer ser um promíscuo, um devasso imoral, ou ele vai lutar para me fazer um falso santo. Aquela pessoa que é muito de igreja, que reza demais, mas que no fundo ela usa toda essa sua vida espiritual como um patamar para ser vista, para ser benquista, para ser elogiada, aplaudida. Essa pessoa usa a não para glorificar a Deus, repito, mas para glorificar a si mesmo. Isso também é pecado. E era exatamente isso que Jesus criticava nos fariseus. Eles jejuavam, sim, oravam, sim, ajudavam os pobres, sim, mas não para glorificar a Deus, mas para glorificar a si mesmo. E, infelizmente, isso não é somente uma coisa da época de Jesus. A gente vê isso hoje, infelizmente, em muitos ambientes religiosos. Usar a religião como uma forma de glorificar o próprio ego. Essa autorreferencialidade, como nos ensina o nosso querido Papa Francisco. Essa egolatria, essa adoração ao próprio ego. Então esse homem estava no templo, estava orando, mas orando de um jeito errado. Por quê? Porque estava exaltando a si mesmo e não a Deus. Na verdade, o Deus desse fariseu não era o nosso Deus, o Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo. Era sim o seu próprio ego. Cuidado, cuidado. A nossa oração, ela pode sim ser também uma fonte de corrupção quando a gente usa a oração não para nos mudar, mas para querer mudar a Deus. Não para colocar Deus no centro da nossa vida, mas sim o que a gente quer. E aquele outro que estava lá atrás, um cobrador de impostos. Todos nós sabemos aqui quem era um cobrador de impostos. Um homem de má fama. A gente sabia que São Mateus, que foi escolhido por Jesus, era um cobrador de impostos. Zaqueu era um cobrador de impostos. Quando Jesus vai na casa de Zaqueu, quando Jesus vai na casa de Mateus, todos falam porque como é que esse homem pode comer com um pecador? Então, era um corrupto, era um ladrão público da época. Ninguém aceitava que aquela pessoa fosse aceita em um ambiente religioso sagrado. Mas aquele homem estava lá atrás e nem ousava levantar a cabeça. Batia no peito e dizia, Senhor, tende piedade de mim. A verdade do seu coração, um verdadeiro e sincero arrependimento, consciência de quem é, de quem se é e do que fez. E aí Jesus conclui essa parábola dizendo, quem voltou para casa justificado, ou seja, ajustado ao querer de Deus.
pecador, aquele cobrador de impostos. Ah, Frei, quer dizer que agora eu vou ter que ser um pecador, fazer tudo errado para poder ser justificado? Não é isso. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina que a nossa oração precisa ser humilde. Humilde. Quem se eleva demais, né? Jesus fala aqui, conclui exatamente com essa frase: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Veja, nenhum santo na história da igreja se elogiava, se exaltava, se glorificava, sou eu mesmo. Não, ao contrário. São Francisco de Assis, por exemplo, dizia: a única coisa que eu tenho que é meu mesmo são os meus pecados. O resto é a graça de Deus. O resto é a graça de Deus. Isso não é uma falsa humildade, é uma consciência de si. Consciência da sua condição de frágil, de limitado, de pecador, de imperfeito. Então, meu povo, quando a gente for rezar, simples. Reze com perseverança. Primeiro, reze. Depois, reze com perseverança e reze com humildade. A palavra central do evangelho de hoje é orar com humildade. Porque diante de nosso Senhor, a gente não vai aqui ficar agora colocando as nossas credenciais. Ai, Senhor, eu mereço uma cadeira VIP no céu. Ai, eu mereço o melhor lugar no céu. Para com isso. Para com isso. Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas consciências. E Ele sabe, sim, se eu estou usando a minha prática religiosa para glorificá-lo ou para glorificar-se. Cuidado. A vaidade espiritual também é um caminho de perdição. Ore com perseverança e ore com humildade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.